Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta terça-feira, dia 18 de agosto, com imagens ao vivo de Porto Alegre. Manhã ensolarada na capital gaúcha. Neste momento, faz 18 graus em Porto Alegre. E direto de Porto Alegre, nós vamos para Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. Neste momento, também 19 graus na Serra Gaúcha, em Petrópolis. Olha que imagem linda aí para a gente iniciar o programa de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre plantas. Nós preparamos um programa todo especial para você, para falar sobre esse universo que está cada vez mais presente na nossa rotina. Muito além da decoração, elas transformam ambientes, contribuem para o bem-estar, fortalecem a biodiversidade e até chegam à nossa mesa em receitas cheias de sabor e criatividade. Ao longo desta manhã, vamos descobrir como o paisagismo pode aproximar a natureza do nosso dia a dia, conhecer a delicadeza das coquedamas, a técnica japonesa que conquistou cada vez mais espaço na decoração, e entender por que a riqueza das plantas brasileiras merece ser mais valorizada. Também vamos acompanhar uma reportagem especial da Ana Hoffman, que visitou um café onde as plantas alimentícias não convencionais, as punks, são as grandes protagonistas do cardápio. Tudo isso e muito mais aqui nesse programa pensado especialmente para você. Então vem para cá, você que nos acompanha por todos os nossos canais, pelas nossas redes sociais. Já te faço um convite para seguir lá o nosso Instagram, se você ainda não segue, ficar por dentro de tudo que acontece, inclusive nos bastidores da Masper TV. Também se inscrever no nosso YouTube e nos acompanhar no site da Masper TV. É só apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para o QR Code que aparece na sua tela, e ali você fica por dentro de tudo também que se passa na Masper TV, das notícias, e nos assiste também em tempo real, além, é claro, dos nossos canais 520 da Claro TV e 575 da Parabólica Digital Brasileira. Então, começo aqui dando um bom dia para as minhas convidadas de hoje, começando aqui pela Vicky Fernandes, que é proprietária do El Mundo de Musgo. Bom dia, Andréia. Vicky. Que prazer te receber nesse... Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Já está enfeitando o nosso cenário, assim, com essas coquedamas maravilhosas. E invadimos, né? Invadiram. Essa invasão a gente gosta. Muito bem-vinda, muito bom te ter aqui. Também o meu bom dia para Elaine Biondo, que é doutora em botânica e professora da UERGS. Bom dia. Bom dia, Andréia. Prazer estar aqui conversando sobre plantas e a importância dela para a nossa vida. Muito bom. Plantas já dá uma energia, né? A gente está sentindo essa energia nesse ambiente aqui. Está muito lindo aqui. Muito bom te receber. E também bom dia para a Giovana Valente Geller, que é arquiteta. Giovana, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, Andréia. Muito bom estar aqui com as meninas também falando sobre esse assunto que a gente ama tanto. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito rico, que vamos aprender muito e nos apaixonar cada vez mais por plantas. Eu não acredito que exista alguém que não goste de planta. Faz parte do nosso universo, faz parte da nossa biodiversidade, faz parte do nosso ar, né? A gente não consegue imaginar um ambiente saudável sem estar rodeado delas. Então, eu já quero começar iniciando, entendendo um pouquinho de vocês, a relação de vocês com as plantas. Tá, posso começar? Claro! Então, eu caí no mundo das plantas quase com 50 anos, eu sou formada em TI, então até me perguntaram o que eu conhecia de plantas e era basicamente nada. Tudo a ver, né? Tudo a ver, nada. É uma geração onde realmente não lembro nem de ter um vaso em casa, até que um dia eu conheci um kokedama. Então, eu me apaixonei pela estética, né, dessa arte japonesa. Então, kokedama significa bola de musgo em japonês e consiste em a gente cultivar as plantas trocando os vasos por essa bola de musgo. E eu me encantei pela estética dos kokedamas e principalmente porque me aproximou delas, porque a gente consegue, parece que sentir a alma das plantas no kokedama. Então, aí que eu comecei, fiz um curso quase sem querer
e no dia 18 de novembro de 2018, e na semana seguinte já estava vendendo coquedamas, no ano seguinte já abrindo loja, depois já dando os cursos e já fiz mais de 8.000 e eu me apaixono todos os dias. Gente, mas que história, de uma literalmente de uma semana para outra. Literalmente de uma semana para outra. Que interessante. E é lindo demais, né? É muito lindo. É um presente, né? Um carinho, é uma presença da natureza em casa, né? Então É tudo isso e muito mais. A gente vai saber mais sobre o universo dos coquedamas aqui contigo. Tenho muitas perguntas, muitas dúvidas também, curiosidades. E a tua relação com as plantas? Bom, eu desde a minha infância, né, que a gente é do interior, então me criei nas florestas. Hoje, né? Eu sou de Teutônia e as plantas sempre estiveram presentes na nossa vida. E sempre com aquele olhar, assim, de, por exemplo, quando a gente ia se alimentar, né? Qual é a qualidade daquele alimento. E eu sempre tive uma paixão pelas plantas, eu e minha família também. Até ontem comentei com a mãe, eu disse, mãe, o que as plantas te fazem sentir? Ela disse, sim, muita alegria. E as plantas dão energia, né? E daí eu segui estudando, sou bióloga, sempre amei as plantas, fiz mestrado, fiz doutorado, e a minha vida gira em torno delas, né? E mais recentemente, há alguns anos, a gente começou a trabalhar. Eu sou sistemata, né? Eu identifico e faço toda aquela caracterização das plantas. Essa foi a minha linha de pesquisa durante o doutorado. Então, a gente acabou trabalhando com plantas alimentícias não convencionais, que até vocês terão uma entrevista depois, porque eu trabalho na área da UERGS de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, eu quis juntar o meu conhecimento de botânica com a área de alimentos. E foi extremamente gratificante, né? Então, hoje a gente tem toda uma linha de pesquisa, a gente trabalha com biodiversidade alimentar e também com agroecologia, né? Que tem toda uma relação direta com... Um dos princípios da agroecologia, né, é a biodiversidade, né? Que eu acho que é algo que a gente precisa... Que é importante esse programa estar aqui para que as pessoas se deem conta de que nós somos diversidade e que isso é o que sustenta a nossa vida. Sim, temos que respeitar. Né? E a gente vem vivendo momentos bem críticos, assim, né? Mas então esse programa é extremamente importante para essa divulgação, né? Que é o trabalho que eu faço, que eu passo fazendo cursos, palestras também, levando o conhecimento das punks, que são um grande atrativo, né? No interior, assim, grupos de mulheres com quem a gente trabalha, elas amam, né? E o Café com Punk, eu pessoalmente não conheço, mas eu acompanho eles, assim, eu achei um empreendimento fantástico. Vamos e agora, mais. Vendo aqui as coquedama, mais legal. Não é? Maravilhoso. E você, Giovana, como que se dá? É claro que na tua profissão a gente imagina que deva se envolver em algum momento com esse universo também. Mas antes disso, tu já tinha uma relação com as plantas? Então, eu também sou do interior, né? Então, sempre tive esse contato. Mas a minha relação com o paisagismo iniciou... Bom, eu sou arquiteta, né? Formada pela PUC. E trabalhando com arquitetura de interiores, eu sentia muita falta de encontrar peças que tivessem design para usar com plantas em ambientes internos. E eu comecei a produzir a minha própria linha de peças, de suportes com diferentes alturas e cachepôs. E vendia pela internet, mas sentia falta de estar unindo isso com a venda das plantas, né? Uma venda casada. E aí surgiu a ideia de abrir o Ateliê Botânico. Então, eu iniciei com o Ateliê Botânico, a nossa loja física, né, fica na rua do Orberlink. E hoje a gente atua em 4 frentes. Então, com a loja física, projetos e consultorias de paisagismo, né, que engloba toda essa parte mais técnica. As implantações de jardim, então a gente acompanha o jardim do início ao fim, desde a concepção até a implantação, e também as manutenções desses jardins, né? Esse cuidado que é necessário. Sim, posteriormente, né? Para se manter. Exatamente. Até você falando são 2 áreas diferentes, né? Que elas podem ser convergentes aí, mas são diferentes, a arquitetura e o paisagismo. Sim.
até para quem está nos acompanhando que não sabe, porque o que acontece também, para a gente entender um pouco, porque muitas pessoas acabam se frustrando e não tendo plantas, porque não entendem e talvez não tenham esse olhar do profissional que acompanhe e que oriente, ó, no jardim é essa planta que vai ficar bem, que é determinada para essa temperatura, para essa área, assim como internamente. Então, qual que é a diferença, né, entre o paisagista, que olhar tem esse paisagista, qual que é a formação e o que ele faz efetivamente na nossa casa? O paisagismo está incorporado à arquitetura, mas é um estudo mais aprofundado, né? Eu acho que antes da gente poder dizer qual é a planta ideal, não existe planta ideal para todo mundo, né? Não vai ser a mesma. A gente precisa fazer a avaliação desse ambiente, né? Não é qualquer planta que a gente vai poder colocar numa sala, numa cozinha, numa sacada. Então, a gente faz essa avaliação de incidência de iluminação natural, ventilação, qual é a rotina da casa, qual é a disposição dos móveis, como essas plantas vão poder crescer naquele espaço. Então, eu sempre falo, o arquiteto, quando ele vai resolver uma casa, por exemplo, são muitos tópicos que ele precisa cuidar. E nem sempre o paisagismo é a sua especialidade, então acaba se tornando... são dois profissionais complementares, né? A gente entra como um projeto complementar e super necessário, porque o paisagismo, ele veste a arquitetura. Então, é uma finalização do projeto de arquitetura. Acredito que seja, assim, super complementar mesmo. Não, e importantíssimo até, exatamente por isso que eu estava citando, né? Às vezes tem pessoas, eu não sei cuidar de planta. Eu dou água, mas morre. Sempre minhas plantas, então eu não tenho planta. Eu escuto muito isso, vocês também devem escutar, né? E eu acho que justamente pela falta de conhecimento, talvez pela falta de orientação, de ter um profissional também que direcione para isso, que faça um espaço que realmente ele seja prático, funcional ali no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que talvez para a Vicky também surge essa questão, as pessoas nos procuram, eu quero uma planta fácil de cuidar, eu não sei cuidar. Mas a gente, na verdade, precisa entender o seu espaço, né? Para poder te sugerir uma gama de vegetações. A velha especificação de uma planta no lavabo que não tem janela. Muitas pessoas querem um coquedama para colocar no lavabo que não tem janela. E a gente tem a missão de dar triste notícia que sem luz não tem como. Não tem planta. Então, realmente, existe um desconhecimento muito grande, né, dessas coisas que independem daí se é um coquedama ou não, né, a planta tem necessidades diferentes. Eu, como eu te falei, não sabia até os 50 anos, eu achava que toda planta precisava de água e sol e estava resolvido. E assim a gente afoga, né, acho que a maior parte das plantas morrem afogadas, né, hoje em dia, né, ou colocam no lugar errado, né. Então, tem uma coisa básica que realmente existe muita desinformação. É verdade. E aí os coquedamas me ajudaram a entender um pouco, a sentir as plantas. Pode falar, Flor. Não, e como existe muita diversidade de espécies e, assim, a gente estava comentando, pós-pandemia, as pessoas começaram a aprender mais sobre, né? Então, é difícil de saber escolher as plantas, né? Então, a minha linha de trabalho é com plantas nativas da biodiversidade, né? Até para conservar, enfim. Mas existem muitas espécies, assim, que não necessariamente são nativas, né? E que é possível se colocar em ambientes internos, né? Enfim. Só que tem que sempre ter essa noção que planta não vive sem luz, claridade, e sem o sol, né? Eventualmente, nem todas gostam de muito sol, mas se não tiver luz, não tem como ela sobreviver, realizar os processos, né? Sem dúvida, daí para um ambiente assim, talvez algo mais, que não precise de cuidados, mais fake, talvez. É complicado, mas as pessoas confundem plantas de sombra com plantas de escuridão. E a sombra não é escuridão. Para que exista a sombra, tem que ter luz. Se a gente apagar a luz, não tem sombra, né? Então, tem algumas poucas plantas que a gente pode colocar com menos luz, mas a maioria precisa. E as pessoas têm uma fantasia de ter plantas frutíferas, cheias de flores, dentro de casa, que possam viajar 15 dias, né, e não molhar, elas sobrevivem. E isso aí realmente é de mais difícil. Há uma procura para isso?
Grande. Grande, crescente. Grande, crescente. Né? Sim, quero colocar uma planta a 6 metros de uma janela e que fique 3 meses, sabe? E que dê fruta ainda. E que dê fruta, né? Que não precise cuidar e que o cachorro possa comer, sabe? Então, tem essa dificuldade, mas também, ao mesmo tempo, acho que tem cada vez mais procura. Porque hoje em dia as pessoas podem pesquisar só pelo nome da planta, da espécie. Hoje em dia, a gente tem ferramentas na internet gratuitas, né? Que pode até identificar a planta. Então, acho que o principal é o conhecimento para a pessoa poder escolher daí, né? Então, é pesquisar mesmo, Existe antes de adquirir uma planta, Exatamente. vai, pesquisa se é... Fazer uma consultoria, né? Com a uma Giovana, consultoria, comigo. Então, as exato. pessoas me perguntam, né? Porque não existe planta de banheiro, planta de quarto, né? Sim. Até o próprio jardim tem o jardim ensolarado, tem o jardim, né? Que é meia sombra, né? Então... Não, e é realmente frustrante para quem se dedica e quer cuidar de uma planta, quer ter e vê que a planta Não vai. não vai. Então, realmente causa uma frustração. Será que é comigo? O que eu faço que eu não consigo cuidar de uma planta? Então, é isso. É a gente buscar orientações aí. Temos profissionais maravilhosos, inclusive aqui hoje, que podem nos ajudar nisso. A pandemia foi um marco, né? Em várias frentes. A gente se voltou mais para nossas casas mesmo, nos voltamos mais para os nossos ambientes. E ali teve aquela virada da jungle, né? De ter aquela floresta dentro de casa. Foi a partir dali. Na realidade, já estava começando a ter, por biofilia, por urban jungle, já começava já a ter mais pesquisa. Mas acho que a pandemia, pelo menos acho que para mim, para todo mundo, foi um ponto onde as pessoas sentiram muita falta da natureza. E eu estava contando um pouquinho antes do programa que teve 2 momentos. Um momento que a pessoa estava em casa e tinha que fazer, não podia sair dali, e ela sentia muita falta, e até as lives, né? Os primeiros Zooms, as reuniões, né? Então as pessoas enfeitavam sua casa e precisavam de plantas. E o outro ponto que para mim foi fantástico foi como os coquedamas foram um presente que através da natureza, toda arrepiada, porque foi muito lindo realmente. As pessoas até em outros países, me encomendando plantas para transmitir o carinho e levar a natureza para a pessoa, né? Então realmente depois que começou a pandemia, que a gente não sabia o que fazer, foi quando eu mais vendia, sabe? Foi realmente Não, tu disse aqui, inclusive nos bastidores aqui, que foram mais de 1.000 cartas à mão que eu escrevia, porque as pessoas me mandavam por WhatsApp, e é muito íntimo isso, né? A gente acaba conhecendo, né, uma coisa muito íntima das pessoas, né? Então, pessoas estavam longe das mães, aniversários, momentos incríveis, né? Tipo aniversário de 80 anos da avó, que a pessoa está longe, não podia participar. Então, gente, escrever à mão isso aí foi realmente muito especial. Muito bom. Nós temos muito assunto ainda para falar aqui no programa de hoje, então eu vou chamar um intervalo rapidinho. Na volta nós continuamos, vamos entender um pouco mais de plantas também, onde podemos colocar, como podemos cuidar, enfim, esse universo aí que está cada vez mais próximo e mais dentro da nossa casa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Agora nós vamos acompanhar uma matéria da Ana Hoffman, que foi visitar um café com plantas alimentícias não convencionais, as punks. E nós vamos então saber mais sobre isso. Hoje nós estamos aqui num café diferenciado em Porto Alegre, no Centro Histórico, que é o Café com Punks, para conversar com a proprietária como surgiu essa ideia de um café tão diferente e que oferece um cardápio tão diversificado. Muito bom dia, obrigada por receber a nossa equipe aqui no teu café. E a primeira pergunta é, como surgiu essa ideia? Bom dia, o Café com Punks surgiu junto com a criação do Fórum das Hortas Urbanas aqui de Porto Alegre. Eu venho de um voluntariado na Horta da Lomba do Pinheiro. Junto com o meu companheiro, Elisandro, a gente viu que poderíamos trazer uma oportunidade diferente para a população de Porto Alegre. E, junto disso, a gente pensou também em mapear as iniciativas coletivas de hortas urbanas aqui da cidade.
Tu acha que é uma conscientização alimentar? Sim, com certeza. É uma conscientização alimentar, é um resgate, novas oportunidades, novas experiências. Porque o termo PANC, planta alimentícia não convencional, hoje está sendo bastante discutido pela comunidade acadêmica. Porque a pergunta é, o que é convencional, o que não é convencional? Alguns autores falam de plantas esquecidas, alguns autores falam de matos de comer. Então, o termo punk é o termo que foi criado, tanto é que temos o livro, né, do professor Valdeli Knupp, lá de Manaus, mas hoje ele está sendo discutido. Então, para responder a tua pergunta, é uma nova experiência. Nova experiência. E quando o pessoal chega aqui no Café com Punks, é uma surpresa ou tu acha que o público que chega aqui já vem direcionado a procurar porque tem as punks? As duas coisas, né? A gente tem uma grande quantidade de clientes que se identificam com a marca e que querem ver, de fato, o que o Café com Punk oferece de diferente daquilo que está numa prateleira de mercado comum. E quem não conhece fica curioso e quer saber. Então, por exemplo, as nossas curiosidades aqui é a empada de urtigão, o beijinho de capim-santo, o doce de pau ralado, que é uma planta da família do mamão, aí entre eles as geleias de capuchinha, lavanda. Os nossos pratos, todos eles acompanham salada com as punk. A gente tem também o mangará refogado, que é o coração de bananeira. A gente tem uma diversidade aí que eu não vou conseguir lembrar tudo. E qual assim o prato assim disparado assim que mais sai dos clientes que já frequentam aqui assim? Tu nota que tem um preferido? Sim, claro, é o omeletonho, que é um prato tradicional, é uma omelete de vegetais e queijo e que acompanha o mangará refogado, o coração de bananeira e também uma salada com as punk. Essa semana a gente tem no nosso cardápio trapoeraba, dente de leão, serralha, lanterninha chinesa. E as punk, elas chegam até nós, depende da sazonalidade, porque elas ainda não são produzidas em grande escala como as hortaliças. Apesar de que a Embrapa já está fazendo alguns estudos com sementes e mudas para colocar no mercado. E essa época do ano, quais são as punks que mais vêm? Nessa época do ano é a serralha, a trapoeraba verde, trapoeraba roxa, as flores, azedinha, capuchinha. E aqui hoje, nessa mesa, o que a gente tem aqui, nessa mesa aqui composta especialmente para mostrar aqui para a Masper TV? O que a gente encontra? A gente encontra o doce de pau ralado, né, que é um doce, na verdade, né, que é feito do caule de uma planta parente do mamão. Isso aqui, quem vê isso traz muitas memórias afetivas, porque o pessoal do interior tinha o hábito de fazer e agora nem tanto. Então, esse também é um conceito de punk, que era um hábito que se usava antigamente, esse hábito parou ou pequenas comunidades ainda usam dele. A gente tem a geleia de lavanda, que muita gente acha que a lavanda ela é uma flor, sim, mas que ela é usada muito para cosméticos e produtos de limpeza. A gente tem o coração de bananeira em 2 estágios aqui, né? A caponata, né? Que é um produto da agricultura familiar. A gente tem ele refogado, que é o que a gente serve aqui no cardápio, no omeletonho, no sanduíche também. Temos a empada de urtigão, que o pessoal gosta muito, que vem aqui para provar, né? Porque a urtiga tem picância, arde, tem toda aquela coisa da infância, né? Mas ela não arde, garantimos. E temos aqui também um docinho de capim-santo, erva cidreira, daí as pessoas podem perguntar, nossa, mas eu tomo chá de erva cidreira. Mas não é tão comum tu encontrar por aí um docinho de erva cidreira. Então, a gente vai buscando essa pegada, Deixa eu te perguntar, todas essas maravilhas são vocês que produzem aqui ou também tem uma terceirização?
tem uma terceirização, um dos nossos focos aqui é trabalhar com a agricultura familiar. Então, 90% dos nossos produtos são da agricultura familiar e são gaúchos. O beijinho é feito aqui, o coração de bananeira é feito aqui, as saladas a gente prepara aqui, as empadas é de uma fornecedora nossa, que nós desenvolvemos essa fornecedora para fazer para a gente. E a gente tem bastante produtos de empório, né, como eu comentei, da agricultura familiar. Tem muita coisa legal aqui, inclusive dá para tomar o seu café aqui com as punks ou almoçar com as punks aqui nessa parte interna e também no jardim ali fora, né? Isso, no jardim ali fora é uma praça pública, ela é uma das primeiras praças de Porto Alegre que foi adotada. Recentemente, nós, do Café com Punk, adotamos essa praça, então a gente tem a contrapartida de uso. E também a gente tem nessa praça alguns exemplares de algumas punk, como tomate de árvore, erva baleeira, bertalha, espécies de ora pronobis, para mostrar para os clientes que vêm aqui, que não conhecem, que querem ver mais. Então, a gente tem algumas espécies de punk plantadas ali na praça. Eu adorei, espero que você que está em casa assistindo, acompanhando essa matéria, também venha conhecer. Eu tenho certeza que vai adorar. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigada a vocês, obrigada à nossa equipe, a Ágata, o Antônio Elisandro, a Mariana. Muito obrigada a vocês. Obrigada, volto com vocês aí no estúdio. Muito bom, Ana Hoffman, muito obrigada, muito interessante. Professora Elaine, ainda existe preconceito ou desconhecimento em relação às punks? Existe desconhecimento, sim, em relação às plantas no geral, né? Mas em relação às plantas alimentícias não convencionais, tirando algumas espécies que já são mais convencionais, digamos assim, mais conhecidas por serem divulgadas na mídia, né? Mas a gente... existiam alguns autores que falavam em cegueira botânica, mas em 2022, 2 pesquisadores da USP consideraram que cegueira não é o termo adequado. É que as pessoas não percebem, impercepção, né? Por isso que eu comentei antes da pandemia, que no pós-pandemia, como elas começaram a interagir mais, começaram a aprender mais sobre as punks. Como ela falou ali, as punks já eram consumidas, né? Foi um termo, um acrônimo criado pelo Vanelli Knupp, pela Irani Arteche, pesquisadores lá em 2005, 2006. Mas muitas dessas plantas, elas eram conhecidas e consumidas principalmente em comunidades tradicionais, no interior, há muito tempo. E desde 1989, por aí, com a feira de agroecologia que existe aqui no Bonfim, as punks começaram a aparecer, né? Porque se vocês querem encontrar muitas punks, tem que ir nas feiras, tem que conversar com os agricultores familiares, porque elas não têm uma cadeia convencional onde tu vai no mercado e vai encontrar. Né? Então, assim, ainda existe desconhecimento, mas, por outro lado, eu vejo que muitas pessoas, elas têm buscado esse conhecimento, tanto para a parte alimentar, né? Quanto para a parte, então, do paisagismo e tal. E a gente tem trabalhado muito nessa divulgação. Eu acho que reportagens como essa, existe então todo esse movimento, essas políticas públicas em relação a hortas urbanas, né, hortas comunitárias também no urbano, né, e isso vai divulgando o conhecimento. Mas assim, existem muitas espécies, existem mais de 3.000 espécies de plantas alimentícias, né, porque elas sempre tem partes comestíveis, por exemplo, as flores, calanchoe, elas são comestíveis, né? Mas a gente não, assim, de geral, não se tem o hábito, esse conhecimento. Mas eu vejo que esse conhecimento está se ampliando. A tendência é que cada vez mais a gente vai conhecer e começar a incorporar de alguma forma. Imagina que ela ali falou de umas 12 plantas, assim, se não mais rapidamente, né? Então, e muitas que a gente tem em casa. E um detalhe importante Então, a gente usa o termo planta alimentícia não convencional, embora existam discussões, né? O professor Nuno Madeira, da Embrapa, ele também vem produzindo sementes e tal, né? Para poder... eu quero plantar, sei lá, capuchinha, quero plantar bertalha, como é que eu faço? Busca lá a semente. Então, assim...
existe um trabalho forte nesse sentido, né, para que as pessoas possam consumir mais as punks, né, e conhecê-las e ampliar esse conhecimento, né? Maravilha. Giovana, a gente estava falando aí que a pandemia acabou trazendo esse olhar diferente em relação às plantas, né? Hoje a gente vive cada vez mais em apartamentos. Como que se dá essa relação? As pessoas têm a necessidade de trazer a natureza para dentro? Há um pedido especial? Como que se dá essa relação, né, do teu cliente lá no momento que vai pensar na casa, pensar no seu conforto e também na questão estética de trazer, de ter essa relação com as plantas? Bem, eu acho que isso está muito relacionado com a nossa rotina atual, extremamente acelerada, né? E essa busca incessante pelo autocuidado e bem-estar. E a natureza, de certa forma, é uma fonte de troca de energia imensa, né? Então, as pessoas têm procurado incluir a vegetação dentro de casa e o nosso papel é auxiliar nisso, né? Mesmo que, às vezes as pessoas não têm um grande espaço para fazer um jardim, um garden, uma sacada, mas a gente consegue incluir, né, de forma pontual, um vaso no piso, né, mais imponente, ou até mesmo uma planta pendente numa prateleira. E aí entra toda aquela avaliação que a gente... Estamos, inclusive, vendo umas imagens aí, como realmente dá uma vida para uma Exato. casa, né? Muda tudo. Muda tudo. Impressionante. Quando a gente entra, muda tudo. E no momento que você coloca um vaso, por menor que seja dentro de casa, você não vai mais conseguir ficar sem nada verde. É impressionante, assim. Quarto, tem muita procura de plantas para ambientes de dormir, de quartos? Tem muita procura e um medo, assim, também, né? Os mitos, a planta vai tirar o oxigênio do quarto. Vai intoxicar. E, na verdade, é um mito, né? Não... Mas tem plantas específicas ou plantas que não são indicadas para os quartos? Não. É mais aquela questão voltada às condições do ambiente, né? Qual vai ser a melhor planta para estar naquele ambiente, naquelas condições. Muito mais do que a planta vai te tirar isso ou te tirar aquilo. Na verdade, a planta vai te trazer diversos benefícios. Para a gente escolher uma planta, né? Uma planta, as pessoas geralmente procuram uma planta que não dê muito trabalho. Existe isso? Existe, né? Existem plantas mais fáceis, né? Então, até inclusive todos os coquedamas que estão aqui são de plantas mais fáceis, justamente para que a pessoa não tenha a frustração de não conseguir cuidar. Então, por exemplo, uma costela de Adão, uma planta fácil. Tem antúrios, que são super fáceis também, as bromélias, lírio da paz, são as próprias suculentas, se a pessoa não afogar elas, que é o que acontece geralmente, né? E colocar elas no sol também são fáceis. Acho que o ser fácil ou não está primeiro ligada a entender as condições que a pessoa quer. Então, não existe a planta de quarto, que nem a Giovana falou. Existe uma planta para um ambiente que tenha luz da manhã, das 8 às 10 da manhã. Né? Existe a planta que aguenta um ar-condicionado e existe a que não aguenta. Então, acho que o principal realmente é, antes de comprar uma planta, pensar onde ela vai ficar. E aí, avaliar qual a planta mais indicada, que é o trabalho que imagino que a Giovana faz de indicar pro lugar. Porque não dá para a gente chegar com uma planta e achar que pode ficar aqui, aqui ou aqui, né? Porque realmente ela... E a planta realmente sente. Às vezes, a gente mexe a planta meio metro... E já dá diferença, significa, né? Tipo, desde vida ou morte ou desde o florescimento, né? Conforme o lugar que ela está. É verdade. Daí diz, ela gostou desse lugar. Realmente gostou, né? Aquele lugar faz bem para ela. E é bom conversar um pouquinho com elas também. Isso também tem sentido isso realmente ou não? Eu converso com as plantas. Não, porque a gente sempre escutou também, né? Que se tu conversa, está num ambiente...
mais alegre, a planta parece Mas que eu ela acho que é a fica... energia. Energia, Energia, claro. né? Tudo é energia, realmente. Eu Eu acho ia dizer que... das palmeirinhas também, que são Também legais para o são. interior, né? Também. Assim, que aguentam, né? Alguns tipos específicos. E as espadas de São Jorge, como dizia meu professor de jardinismo, até em Marte devem crescer, né? Porque as Sim, espadas são exato. Essas são super fáceis também. resilientes. Né? E a Olha, comigo Santa ninguém Bárbara. pode também, né? Eu não me acerto muito Não, com ela. nossa, eu tenho uma que tá comigo, não sei, já tem filhos, porque eu vou É que fazer. também depende muito até geograficamente. A gente está num país continental onde tem todos os climas, né? Então é muito diferente. Então uma coisa que não sei se a gente vai falar sobre isso, mas é tipo, todo mundo quer saber a cada quantos dias eu rego uma planta. A gente já vai querer saber como que a gente cuida dos coquedamas também. Eu não tenho como saber, depende. Na Serra é uma coisa, no Nordeste é uma, né? Perfeito, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos. Voltamos com o Inspire-se especial que estamos fazendo sobre o universo das plantas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo desse assunto para chamar a Ana Hoffman, que está ao vivo, direto da Agas, e vai nos trazer mais informação. Bom dia, Ana Hoffman. Oi, Andréia. Muito bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham o Inspire-se. Exatamente isso, estamos aqui na Agas, a maior feira supermercadista do país, Andréia. Só para te passar uns dados rapidamente, 610 expositores confirmadíssimos, estão todos eles aqui. Hoje começa a exposição da Agas e vai até o dia 20 de agosto. Começou agora às 9 horas da manhã, mas a abertura oficial, né, que vai ter o corte da faixa, é às 11 horas da manhã, indo até às 8 horas da noite, Andréia. É muita Agas nesses 3 dias, com muitas inovações, palestras, também falando muito sobre a saúde, o alimento, a saúde, o bem-estar. Tem muito empreendedorismo aqui também. Tá muito linda a Agas esse ano. Como eles prometeram, a maior da história, com 7.000 metros quadrados a mais que nos outros anos, ou seja, é gigantesco. A gente caminhando aqui, observando os estandes, é muita novidade, Andréia. A gente estava dando uma passeada antes de entrar ao vivo, tem muita coisa diferente, tem laticínios, tem arroz, tem queijo, tem fruta, tem muita coisa, Andréia. Tem doces também, tem chocolate, tem café, tem de tudo que tu possa imaginar. Já convido quem está acompanhando a Masper TV para dar aquela passadinha na Agas, porque é sempre bom dar um passeio diferente e aprender. Aqui nos estandes, a gente conversando com o pessoal, eles estão sempre explicando as inovações de cada marca que está aqui hoje, né, sendo exposta. Muito bonito mesmo. E durante a programação da Masper TV, a gente vai vir com mais informações e, claro, com entrevistas também. Volto contigo aí no estúdio. Muito bom, obrigada, Ana Hoffman. Continuamos, então, falando sobre esse universo das plantas, esses coquedamas que estão aqui embelezando o nosso cenário, realmente são um espetáculo. Gente, imagina ter isso dentro de casa, é realmente se aproximar cada vez mais da natureza. Como que é o cuidado com os coquedamas? Então, o cuidado com os coquedamas, ele difere no cuidado de uma planta no vaso apenas na maneira como a gente rega, porque a gente rega o coquedama por imersão. Então, de resto, são os mesmos cuidados que seriam no vaso. Então, a mesma frequência de rega, a mesma regime de sol, adubação, tudo igual. Só que varia é a maneira como a gente molha. E aí a gente tem umas vantagens, porque a gente consegue garantir que todo o torrão, todo o substrato fica molhado. Então, todas as raízes vão receber a água, que às vezes no vaso, quando está empedrado, o substrato não acontece, né? Então, para mim, essa é a vantagem e a diferença dos cuidados de um coquedama. Tu vai nos mostrar, então, como eu vou te faz mostrar. esse... Eu vou te contar por que eu me apaixonei pelos coquedamas, porque a gente consegue sentir que está na hora de molhar. Porque as pessoas gostariam muito de uma receita, molha uma vez por semana, todo sábado eu molho as plantas, e isso não funciona. Se tu molhar as plantas todo sábado, algumas vão morrer de sede, algumas vão morrer afogadas. E o coquedama te permite sentir se a planta precisa de água pelo peso, né, pelo tato
e até de olho, porque quando a gente conhece o musgo, dá para ver que o musgo está molhado ou não. Então, a gente sabe a hora de molhar. E aí, para molhar, a gente vai submergir. Posso fazer já? Por favor. Então, olha só. É água normal, a torneira, ó. A gente vai submergir aqui, ó. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas o barulhinho das bolhas de ar. Então, o ar sai e a água vai entrar em todo o substrato que está aqui dentro, que é a mesma coisa que tem no vaso. E aí não vai ter pratinho com água para juntar dengue, não vai ter raiz apodrecendo porque tem água parada. Então, ele é muito satisfatório fazer isso também e nos permite ver direitinho, ó, quanta água que vai. Então, a gente pode segurar aqui até a última bolha. Até a última bolha, enquanto tiver... Não precisa ser até a última, porque, né, 90% da água já entrou, né? Se fosse viajar, de repente, pode deixar até o fim. Mas, ó, já diminuiu bastante, ó. Aí, agora, eu levanto, não espremo nem nada. Isso aqui que está saindo é o excesso. Ela vai parar de pingar. E, claro, está molhado, não vamos colocar direto numa toalha ou num móvel. Porém, olha... já vai parar de pingar e assim ela fica até a próxima vez. Eu não mostrei antes, mas a gente tinha água até aqui e ela bebeu tudo isso. Nossa. Então, conforme o tamanho da planta, o substrato, a espécie, ela vai beber mais ou menos. Então, não tem desperdício de água. Se eu quisesse adubar a planta, eu ia diluir um adubo líquido aqui. E olha só, então todas as raízes receberam água, não tem novelamento de raízes que acontece no vaso. Então foi por isso que me apaixonei pelos coquedamas, porque realmente acho que nos aproximam, né, das plantas. Quanto tempo dura uma planta no coquedama? Tanto quanto duraria num vaso com os mesmos cuidados. Então, essa é outra coisa que existe muito desconhecimento, né? As meninas podem falar também, que existem plantas perenes e plantas anuais e bianuais. Então, tem umas plantas que eu sempre brinco com meus alunos, né, que tem aquela senhora que tem amor perfeito, aquele canteiro lindo todos os anos, e essa senhora é uma trapaceira, porque ela compra o amor perfeito todos os anos, porque é uma planta que não vai viver. Não adianta a gente falar, adubar, tocar música, existem plantas que têm um ciclo, né, e também não é no dia do aniversário que morre, né, pode ser, é uma coisa variável, né. Então, existem plantas que são temporárias e plantas que são permanentes, né, então essa planta aqui vai durar muitos anos, né, muitos e muitos anos. E a gente vai saber exatamente pelo toque e pela observação em relação a ela. É uma planta linda para decoração também. Com certeza. Como que a gente pode usá-la na decoração? Em cima de uma mesa? O que tu sugere aí para nós? Da mesma forma que uma planta em vaso, em cachepô, né? Ela pode estar numa mesa de centro, numa mesa lateral, mesa de jantar. Suspensa. Até no piso as pessoas usam, né? Sim, também. As coquedamas de maior porte. Né? E ela pode ficar sem um suporte em cima da mesa, fica bonito também. Fica, mas o ideal é que tenha em função até desse resquício, isso, né? Dessa umidade, né? Por isso que ela fica um pouquinho suspensa. E ela vira uma escultura também, né? Quando está no suporte, né? O suporte levanta ela e dá realmente eleva, né, Enaltece o design da planta, né? E toda planta pode se tornar? A resposta é sim, mas acho que a pergunta é se toda planta vai durar no coquedama. Não, nem toda, né? Tem plantas com raízes aéreas que a gente não vai colocar para dentro. Não faria muito sentido fazer um coquedama de cenoura, né? Ou de alface, né? Mas então tem várias plantas que são mais propensas a ficar também mais bonitas. E tem plantas que crescem muito rápido também, né? Então, que iam despencar uma tradescância, de repente, né? Então, existem plantas que a gente recomenda mais. Muito interessante. Para quem não conhece e quer se interessar um pouco mais pelo universo das plantas, qual que é a dica? Eu acho que hoje tem muita informação assim nas redes, né, no Insta, enfim. Mas eu acho que assim tem muitos materiais interessantes. Por exemplo, eu vou falar das plantas alimentícias não convencionais, né? Tem o material do professor Knupp, que é um livro que ali tem várias informações sobre muitas espécies, né? Eu não sei se tem livros específicos para o paisagismo, assim, não me vem à mente. Eu sei que eu tenho um livrinho lá, porque eu adoro livros, então eu tenho vários que traz muitas, assim, espécies, todas as que estão aqui ali, dá suas características. Mas é um livro que eu conheci ainda há muito tempo, né? E ele é alemão, se eu não me engano, né?
Então, eu acho que quem quer conhecer plantas, sabe, eu acho que se buscar, né? E na botar a mão na internet. massa também, né? Ah, sim, e Experimentar. daí tem que cultivar, tem que experimentar. Eu mesmo, eu não sou agricultora, por exemplo, mas eu tenho um pedaço de terra lá em casa, assim, né, eu moro numa casa, eu planto de tudo que é punk, assim, acho que eu tenho mais de 50 espécies. Claro, eu não planto quantidades, mas vou colocando. E as punks são mais rústicas, elas resistem mais, mas assim, é assim, se a gente planta, a gente vai ter a planta. Só que a gente tem que cuidar, porque é um ser vivo, né? A Claro. gente tem que estar ali, tem que cuidar, tem que observar, tem que conversar com ela. Enfim, eu acho que tem que querer ir atrás. Daí eu acho que as pessoas conseguem, né? E livros têm, materiais também tem E hoje o que a bastante. gente mais tem é acesso à informação, né? Isso, exatamente. Giovana, em relação à procura, é cíclico? Tem períodos que as pessoas procuram mais determinadas plantas? Tem uma planta que sempre, cai mais no gosto popular, que todo mundo quer ter em casa? Como que é isso? Eu acho que a busca por ter a vegetação em casa é sempre, não é cíclica, né? E sobre as espécies, é muito relativo. Tem pessoas que gostam de um jardim mais afetivo, mais aromático, querem estar em contato com os temperos, com as frutíferas. Tem gente que gosta mais daquela linha tropical, as folhas grandes. E aí a gente vai ajustando isso, né, dependendo do espaço da pessoa, né? Às vezes a pessoa quer um jardim de frutíferas, mas não tem sol, né? Então aquilo não vai ter sucesso ali. E a gente tem que ir conduzindo essa pessoa para que ela entenda que precisa ser um outro estilo de vegetação. Mas claro que tem as queridinhas, né? As pessoas adoram o limão siciliano, manjericão, das ornamentais, a própria costela de Adão, né? Que a Vicky trouxe a coquedama aqui. Tem moda de planta também, né? Planta tem as moda, plantas, claro. Sim, ficus lirata. Ficus lirata, As variegadas também. Então, também tem lançamentos na indústria e tem moda de planta também. Tem, A hortinha em casa, mesmo em apartamento, funciona? com sol. Com sol. Então não Com adianta sol, não ter sol. É, muitas Querer pessoas, ter horta. a maioria das pessoas quer a horta na cozinha. Ah, E muitas vezes a cozinha não tem sol, né? E aí a gente adapta e existe esse entendimento. Você quer a horta na cozinha sem sol? Vamos colocar ela de uma maneira que você possa repor esses temperos, né? Porque vai ser necessário. Ela não vai ter sucesso ali. muito bom. Então a pessoa usa, depois repõe, enfim. Estava falando das frutíferas. É solicitado? É possível fazer no coquedama? É possível, a gente faz até bonsais de amoreira, de jabuticabeira também, mas aí que nem a gente está falando, tem que ter sol. Então, jabuticabeira, pitangueira, pode fazer. Fica lindo. Fica maravilhoso. Aí são de grande porte. Que tamanho que fica, mais? Olha, eu agora na Casa Cor também, a gente tem no ano passado, eu fiz uma jabuticabeira de 1,5 m. Ai, que lindo. Que morreu. Ah, Porque não tinha claro sol. que não era o ambiente adequado então para é ela. isso, mas pode. Assim, a gente já está se encaminhando para o encerramento do programa. Eu gostaria que desse, então, seus contatos. Você faz cursos, né? Quem se interessou pelos coquedamas, quem gostaria de adquirir, então é só entrar em contato, por favor. Então, é o Mundo de Musgo, uma empresa desde 2018, quando eu me apaixonei pelos coquedamas. Eu atualmente tenho mais de 5.000 alunos no mundo todo, eu ensino a fazer coquedamas do zero. É uma terapia, é terapêutico, não posso falar terapia porque terapia tem profissional, é terapêutico. Então, desde uma renda extra para muitas mulheres, principalmente, que a gente pode trabalhar em casa com baixo investimento, até para decorar um evento ou para também só para um hobby, é realmente uma atividade muito prazerosa. E eu tenho cursos que te ensinam do zero ao avançado a fazer os coquedamas em casa mesmo. E eu tenho uma aluna, gente, que fez 100 anos ontem, tá? Então, eu tenho uma aluna que aprendeu a fazer coquedamas com 97. Fica o convite, então. Vamos reforçar o @ @elmundodemusgo. Muito bom, prazer te receber. Obrigada Adorei, por você foi estar muito aqui. Bom, viu?
Muito obrigada também, professora. Quer deixar um contato? Eu sou professora da UERGS, né, Universidade Estadual. A gente trabalha em Encantado. A gente tem também o curso de mestrado em Ambiente e Sustentabilidade em São Francisco, né, porque a UERGS é espalhada pelo Rio Grande do Sul. E é só procurar ali que vão encontrar os contatos da gente, né? E eu queria só fazer um agradecimento especial ao pessoal da assessoria de comunicação da UERGS, que entrou em contato, então, também comigo, né, para me convidar, porque a UERGS tem muitos professores que atuam na área de botânica. E achei fantástico esse programa. Ai, muito obrigada. Agora eu me lembrei que um pessoal lá das mulheres, dos grupos de mulheres com quem a gente trabalha, eles fizeram um curso de coquedama, assim. Até eu vou ver pra gente... De Teutônia? De Arroio do Meio. Elas vieram, são minhas alunas, eu acho. Teutônia né? também, talvez, provavelmente. Mas eu acho bem legal. Foi um prazer recebê-la mesmo. Obrigada, Giovana. Obrigada a Vai você. deixar, reforçar o arroba, então? Sim, @bo.atelierbotânico. Então, aí, ó, quer fazer um paisagismo? Isso só aí, procurar. podem nos chamar. Só chamar. Muito obrigada, foi um prazer Obrigada. recebê-las. Adorei Obrigada. muito o programa, aprendi muito com vocês. E ainda me apaixonei ainda mais por essas plantas. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Te espero amanhã ao vivo, às 10h30 da manhã, com mais um Inspire-se. Beijo, até lá.